Você vê que o compliance aduaneiro e a logística, elas se tornam mais crítico diante desse cenário, pensando aqui em Brasil. Sem dúvidas, sem dúvidas. A área de trade compliance, né, que é o compliance aduaneiro, ela tem que estar muito bem conectada com a logística, tá? Eh, Você não pode tomar qualquer decisão operacional sem antes ter essa avaliação por um profissional de trade compliance. Por quê? Você precisa confirmar se você está classificando corretamente o produto, se você está considerando todas as alternativas que reduzem o custo da operação, né? Se você não está sujeito a uma sanção econômica, tá? Se o produto não tem, por exemplo, antidumping, que acaba inviabilizando a importação daquele produto, né? Então a logística, ela só tem que operar, né, ou operacionalizar aquilo que é definido, já revisado pela área de trade compliance. Nós não podemos montar um projeto de importação ou exportação se não tiver essa análise de conformidade aduaneira, tá? As penalidades que nós temos, Rodrigo, na área aduaneira é algo absurdo, tá? Se for constatada uma fraude, por exemplo, as multas que você recebe praticamente inviabiliza a continuidade do negócio, tá? Você praticamente fecha as portas da sua empresa e não volta mais a operar, tá? Você pode ter situações graves, por exemplo, de você ter o bloqueio do seu radar, que é a autorização que você tem para importar ou exportar aqui no Brasil, e você fica um tempão sem poder executar nenhuma operação de importação e exportação. Então, você imagina para uma empresa que depende, né, de fornecedores estrangeiros, se tiver o seu radar bloqueado e você não conseguir mais realizar importações, tá? Então, realmente, a área de Customs, Trade Compliance, é uma área que ainda tem poucos profissionais especialistas, é uma oportunidade muito grande para quem quer se destacar na área de comércio exterior, né? Recomendo realmente buscar treinamentos nessa área, aprender legislação, aprender quais são os riscos e oportunidades que a área de comércio exterior tem, porque realmente existem pouquíssimos profissionais preparados para esse tipo de atividade. Se a gente for Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui. Uhum. Se a gente for fazer um olhar agora prospectivo de futuro, né? Como você enxerga o futuro do comércio global nos próximos 5 anos, diante desta onda de protecionismo, tarifas? Tá. Você precisa buscar parceiros especializados e conhecimento técnico, tá? Para que você possa sobreviver esse momento de incerteza de uma forma super tranquila, né? Hoje é basicamente o papel que nós fazemos lá, né? Hoje eu trabalho na Johnpro como facilitador de importações, né? Então não é fácil você trazer um produto da China. Ainda mais as empresas, né, que hoje estão começando a importar, tem muita dificuldade realmente, né, de identificar quais são os custos atrelados à operação, quais são os riscos, etc. Então é importante realmente ter parceiros que possam facilitar a operação para você e principalmente garantir que você faça a coisa certa, tá? Que às vezes você encontra parceiros que encontram uma operação que pode ser realizada de uma forma mais barata, mas com risco absurdo. Hoje, a Receita Federal, a aduana, tem uma tecnologia muito avançada para poder evitar, né, que você tenha fraudes, que você tente, né, recolher o imposto de forma indevida, ou classificar um produto com outra classificação fiscal, justamente para pagar um imposto reduzido. Então hoje, esse tipo de prática que no passado era muito comum, hoje é muito perigoso, né, e a Receita Federal pega isso de uma forma muito fácil. Então tenha parceiros confiáveis, com grande reputação, que esse é o grande segredo para você sobreviver esse momento de incerteza no comércio exterior. Então, por exemplo, hoje nós acompanhamos toda a questão geopolítica, então qualquer alteração que tenha, o cliente fica ciente disso, né, e essa empresa de facilitação de importação, ela se responsabiliza por tudo aquilo que é relacionado ao processo de trazida de produtos ao Brasil. Em relação ao Brasil, em termos de mapa mundial, né? Que oportunidades estratégicas você vê hoje que o Brasil pode aproveitar para se posicionar melhor em termos de comércio internacional? Tá. É engraçado, né, essa história eu conto desde que eu comecei a trabalhar em comércio exterior, né, e nada muda, tá. O Brasil é um grande exportador de produto de baixo valor agregado. De tudo que é importado e exportado no mundo, Rodrigo, apenas 1,3% é a representatividade do Brasil. Então, se o Brasil sumir do mapa, para fins de comércio exterior, ninguém vai nem perceber.
porque a gente só é responsável por 1,3% de tudo que é importado ou exportado no mundo. O que o Brasil precisa é começar a exportar produtos de alto valor agregado, tá? Não adianta nada exportar um café verde em grão e depois importar o café pronto para, o café industrializado pronto para ser consumido, né? Ou você realmente deixa o dinheiro lá fora, sendo que você poderia desenvolver indústria local e exportar um produto de alto valor agregado, tá? Então ainda falta essa questão dessa, é cultural mesmo, né? De você exportar produto de valor agregado e não commodities, né? Que realmente não trazem tanto benefício assim para a balança comercial, né? O Brasil ainda é um país superavitário, mas teria condições de ser muito mais superavitário se exportasse produto de valor agregado e com uma participação, uma representatividade muito maior no comércio internacional. Vamos conversar com o público um pouquinho agora. Perguntas da audiência. Isso, muitos aqui, eu vou tentar ler 5 aqui. Lucas Andrade, de São Paulo. Daniel, essas tarifas dos Estados Unidos podem gerar um movimento de guerra comercial semelhante ao que vimos entre Estados Unidos e China? Essa é uma pergunta. O Brasil corre risco de ser usado como peça nesse tabuleiro? Ótima pergunta, tá? O risco sempre existe, né? Mas eu não vejo realmente uma grande vontade, tá, do Trump, né, de impor, né, ou de levar adiante essa guerra tarifária tão pesada, né? O que está acontecendo ali é realmente uma questão de ego, uma questão política, né? Então, risco sim existe, tá? Mas não vejo como algo tão forte, né, como houve, por exemplo, entre Estados Unidos e China, né? Eh, e também, assim, esse risco de tornar uma guerra física, eu acho pouco provável, né, entre Brasil e Estados Unidos, até porque não é algo que é a prioridade do Trump nesse momento, tá? É uma guerra muito mais política, tá, do que econômica. Então, se em algum momento essa questão, né, esse desentendimento político entre os 2 países for, encontrar uma solução, sem dúvida a questão do tarifaço aplicado ao Brasil vai ser repensado. Vou falar Mariana Costa, de Belo Horizonte. Quais os setores do Brasil você acredita que podem até se beneficiar dessas tarifas americanas? Existe alguma janela de oportunidade escondida nesse cenário? Bom, os setores que mais foram prejudicados foram aqueles que eu citei, né, agroindústria de carne, setor têxtil, eh, máquinas agrícolas, materiais elétricos, etcétera, tá. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a longo prazo ou a médio prazo, esses setores também podem se beneficiar. Por quê? Eu acredito muito, tá, que essa questão do tarifaço vai ser revista em breve, né, que vai, ser encontrada uma solução política entre os 2 países, tá. Hoje nós estamos buscando alternativas aos Estados Unidos, então já abrimos mercado na China, né, abrimos mercado na Índia e vários outros países que passaram a consumir esses produtos que antigamente era exportado quase que exclusivamente para os Estados Unidos, tá. Se a questão do tarifaço é revista, os Estados Unidos volta a comprar esses produtos brasileiros na mesma proporção. E nós vamos conquistar outros mercados que passamos, né, a ter obrigatoriedade de buscar, justamente porque a gente perdeu, né, aquela zona de conforto com os Estados Unidos. Então a gente volta à situação de normalidade com os Estados Unidos e a abertura de novos mercados que hoje está acontecendo de forma muito clara, né. Se vocês verificam realmente, os números, né, a exportação para a China aumentou de uma forma bem interessante, justamente por conta da tarifa aplicada ao produto brasileiro quando exportado aos Estados Unidos. Pergunta agora do João Vitor, de Porto Alegre. Na prática, o que uma pequena ou média empresa exportadora brasileira deve fazer agora para se proteger dessas mudanças? Compliance aduaneiro é mesmo acessível para elas? Sim, sim, é acessível, tá? Hã, mas a grande diferença é que as empresas de médio e pequeno porte não têm uma estrutura interna de compliance aduaneiro. Só que eles têm acesso a diversas outras consultorias que oferecem serviço de internacionalização e, ao mesmo tempo, podem dar essa instrução, né, ou esse direcionamento, quais são os caminhos que você deve seguir para poder estar em conformidade com a legislação aduaneira brasileira e não correr nenhum risco, né, de autuação, tá? Lembrando, né, quando você classifica incorretamente um produto, quando você não emite os documentos aduaneiros de forma adequada,
você coloca a tua operação em risco, tá? As multas são muito altas, então é super importante você buscar ajuda profissional, tá? Ainda que seja de um despachante aduaneiro ou de uma consultoria especializada em trade compliance, e não vejo realmente uma necessidade de você montar uma estrutura interna de trade compliance, mas tem que ter sim parceiros confiáveis, com ótima reputação, que possam dar o direcionamento correto e evitar risco lá na frente. Agora, por fim, a gente vai fazer duas perguntas internacionais para você. Primeiro, Ana Paula Ribeiro, de Lisboa, Portugal. Do ponto de vista logístico, essas tarifas devem aumentar custos e burocracias nas cadeias globais. Como você enxerga o papel dos portos brasileiros nesse contexto? Repete para mim, Rodrigo, por favor. Do ponto de vista logístico, essas tarifas devem aumentar custos e burocracia nas cadeias globais. Ela fez duas perguntas. Isso é uma pergunta. Uhum. Do ponto de vista logístico, essas tarifas devem aumentar custos e burocracia nas cadeias globais. Aí depois perguntou: como você enxerga o papel dos portos brasileiros nesse novo contexto? Ótimo, excelente pergunta, tá? Sim, né, o aumento de custo é inevitável, né? Então, hoje, lembrando que para o importador americano importar um produto brasileiro, ele paga 50% a mais de imposto do que ele pagava alguns meses atrás, tá? Então isso impacto é muito grande, mas lembrando que esse aumento de custo é para o americano que importa o produto brasileiro. Qual é o prejuízo? O prejuízo é que o brasileiro ele não consegue mais exportar. Então, o volume de exportação do produto brasileiro para os Estados Unidos caiu, né, justamente porque o importador americano tem que desembolsar um valor muito maior, né, o custo é muito maior para trazer o produto brasileiro. Então ele prefere buscar